Esse texto vai falar a respeito de escolhas e resultados. Eu quero chamá-lo para a leitura do Salmo 1. Quando eu disse que todo mundo conhece esse Salmo, o verso 3, então, é queridíssimo. O justo é como árvore plantada à beira das correntes de água, dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo quanto faz prospera. Você lembra que a semana passada a gente falou a respeito da bênção? Mas a gente disse o seguinte: a bênção tem um si lá, tem uma condição. E a gente conhece tanto a primeira parte do texto: vamos ser cabeça e não cauda, né? Você vai liderar, vai estar por cima e não por baixo. Mas muitas vezes ignoramos o si. Se obedecer, se for fiel. Vamos ver o que nós temos agora no Salmo 1. Você pode ler comigo? Para a gente ler junto aí o Salmo todo? Vamos ler pausadamente, todos poderão acompanhar. Leiamos. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva, por isso os ímpios não, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém. Que Deus nos abençoe com este texto. Se você for procurar um tema bem natural para este texto, poderia dizer o justo e o ímpio. Ou então é um texto que fala sobre dois caminhos. Quem é o justo? Quem é o piedoso? O texto diz que ele é como árvore frutífera, ele está plantado junto às águas, significa que ele está ligado à vida. É como no Novo Testamento, o galho que está ligado à videira. O texto diz que esse justo, no devido tempo, dá o seu fruto proveniente de Deus. E lá no Novo Testamento fala-se sobre o fruto do Espírito. O texto também diz que ele não murcha, não perde a vitalidade. É interessante, não morre. E ainda diz que tudo quanto ele faz será bem sucedido. Realização, bênção. E é o que nós estamos falando nesse mês de janeiro. O piedoso é aquele que crê em Deus, busca viver em conformidade com Deus, com a sua palavra. É aquele que tem expectativa de envolvimento pessoal com Deus. Mas aí o texto diz: os ímpios não são assim. Quem são os ímpios? Ímpio pode ser o mesmo que culpado diante de Deus. E a Bíblia diz nesse salmo que eles são como palha. Dá uma ideia de inutilidade, dá uma ideia de instabilidade, sem Deus, sem fé, sem Jesus, sem norte, sem direção. Por isso esse salmo fala do justo e fala do piedoso, mas também fala do ímpio e do pecador. Fala de prosperar e de ser abençoado, mas também fala de destruição e de frustração. Fala que o justo é feliz, tem seu caminho aprovado por Deus, mas fala que o ímpio é infeliz e não prevalecerá no dia do julgamento. Quero fazer uma pergunta para a nossa meditação hoje à noite. Quem é este homem e quem é esta mulher? Quem é esta pessoa justa e piedosa à luz deste salmo? Ou ímpia também à luz deste salmo? Quem vai ser o alvo desta promessa?
promessa de prosperidade, de ser bem-sucedido. Será que são todos? É uma promessa indiscriminada? É uma promessa para todo mundo? Então acompanhe comigo esta reflexão. Primeiro, me chamou a atenção enquanto meditava as partes negativas deste salmo, com ênfase no não. Preste atenção. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquele que não imita a conduta dos pecadores, aquele que nem se assenta na roda dos zombadores. Depois nós temos a parte positiva do salmo, que diz assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes. Pontos positivos e pontos negativos. E aí vem a promessa: dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Eu não vou nem perguntar, porque só um louco não levantaria a mão se eu perguntasse assim: quem é que quer a bênção deste versículo? Quem é que quer dar fruto? Quem é que quer ter vitalidade para suas folhas não murcharem? Quem é que quer prosperar em tudo o que vai fazer? Tenho certeza que todos nós queremos. Portanto, frutificar, prosperar ou receber as promessas de Deus é algo que nós desejamos, queremos, ambicionamos, e é para nós. Foi para os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, José. Essa bênção e essa promessa de Deus foi para os reis de Israel, que foram bons reis, evidentemente. Foi para Daniel e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. Por isso, pode ser para você também. Mas a pergunta é: o que Deus requer? Quem é o justo? Quem é o piedoso? E se eu tivesse que eleger uma palavra, essa palavra é a palavra fiel. E olha o que diz 2 Crônicas 16:9. Pode ler comigo esse versículo? Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aquele que lhe dedicam totalmente o coração. Os olhos estão atentos sobre toda a terra, aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. A outra tradução diz: procurando quem é fiel. Mas eu gosto dessa tradução: dedicar de todo o coração. Esse é o fiel. O outro versículo, que na verdade é o Salmo 101, se eu estou enganado, aí saiu 2 Crônicas, diz: meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Essa segunda frase eu queria que você repetisse comigo: somente quem tem vida íntegra me servirá. 2 Crônicas, junto com este Salmo 101, versículo 6, mostra que de fato quem é alvo da promessa de Deus é o fiel. A mulher fiel, o homem fiel, o jovem fiel, o adolescente fiel, a família fiel ao Senhor. Decida ser fiel. E aqui eu quero partir para algumas aplicações dentro deste salmo. Há situações que vão, preste atenção no que eu vou dizer. Nós estamos no primeiro mês de um novo ano. Eu não preciso ser nenhum profeta para dizer que neste ano você vai sofrer fortes tentações na sua vida para seguir seu próprio coração. Seguir você mesmo, seu próprio coração. Você vai sofrer fortes tentações para seguir seus próprios impulsos e sentimentos. Você vai sofrer fortes tentações para seguir suas próprias paixões. Sabe quem é fiel? Fiel é aquele que crucifica sua própria vontade. Leva a sua vontade para a cruz. E diz assim: eu não vou viver de acordo com as minhas paixões, os meus impulsos, os meus desejos, a minha vontade. Isso é coisa de criança, sabia? Criança é que você vê sapatear e dizer: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Adulto em Deus, em Cristo, diz assim: eu quero,
mas isso não é bom para mim nem para o reino, por isso eu sacrifico o que eu quero em prol de uma causa maior. Hoje pela manhã nós estudamos o capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios, quando Paulo fala a respeito, fiz de tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. O que me chama a atenção nesse texto de Paulo, ele falou assim, fiz-me de judeu para com os judeus, fiz de gentil para com os gentios, fiz-me de fraco para com os fracos. O que me chama a atenção é que se você fizer tudo para com todos, mesmo assim, só vai salvar alguns, diz o texto. Imagina quantos que não são salvos porque nós somos pedras de tropeço para isso. Sem dúvida alguma, o desafio é abrir mão. Nem sempre o que eu quero, o que eu desejo é errado. Às vezes é até certo, correto. Mas eu abro mão. Paulo diz assim, eu abro mão. Eu fiz de fraco para com os fracos. E quando ele diz isso é no contexto da carne. Ele diz o seguinte, olha, tem gente lá que acha que comer carne é pecado, porque muitas daquelas carnes que vendem no mercado são carnes sacrificadas a ídolos, e eu não vou comer daquela carne. Aí eu converti, para mim isso não faz mal, eu recebo uma ação de graça, como frito, uma delícia, né? Como aquela carne de boa. Mas aquilo vai escandalizar o meu irmão e eu vou impedir que ele chegue aos pés de Jesus. Então eu vou deixar de comer carne por causa do meu irmão. Significa que eu vou abrir mão de paixões, de desejos, e vou ser fiel ao Senhor. E a bênção de Deus é para quem é fiel. Preste atenção mais uma vez. Este ano, 2014, que Deus permitiu que você começasse com vida, não será diferente dos demais. Você vai ser testado este ano. Olha para mim, você vai ser testado este ano. Não tenho nenhuma dúvida que nós seremos testados na nossa fidelidade. E a grande pergunta é, quantos de nós vamos chegar ao final do ano e ser encontrados fiéis pelo Senhor? Rompeu, chegou até aqui, não abriu mão, manteve-se fiel. Sabia? A gente vê assim em alguns lugares, né, eu já disse isso aqui, carros com a frase, Deus é fiel. Isso não é novidade. Deus é fiel mesmo, independente de você. Mas sabe o que Deus quer? Encontrar pessoas fiéis também. Quantos de nós poderíamos escrever nos nossos casos, eu sou fiel a Deus? Porque que Ele é fiel a mim, eu não tenho nenhuma dúvida disso. A sua fidelidade vai ser testada este ano. E o nosso desejo é que você decida hoje, janeiro, ser fiel. Tentações virão, eu serei fiel. As tentações poderão ser internas, podem vir de dentro de mim mesmo, eu serei fiel. As tentações poderão ser externas, de fora para dentro, eu serei fiel. Serei fiel quando eu estiver com as outras pessoas, serei fiel quando eu estiver sozinho. Eu serei fiel com Deus e para Deus. Vamos ver aqui algumas características da escolha errada. A escolha que gera destruição, que é o caminho do ímpio. O Salmo fala sobre esse caminho. Diz o texto assim, olha, o caminho do ímpio leva à perdição ou à destruição por causa desse texto. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja bem, em primeiro lugar, o que a gente vê nesse texto é uma ação progressiva. Andar, deter e assentar. Você sabia que isso é um processo? É um processo. E esse processo acontece com todas as pessoas que um dia foram fiéis ao Senhor e que caíram. Concessão. Começa apenas andando, curiosamente, querendo saber o que se dá naquele lugar. Depois para um pouquinho, a curiosidade aumenta, quer ter um pouco mais da noção dos detalhes, daí a pouco se assenta. É interessante porque, via de regra, a gente ouve argumentos fortes. Mas o que tem, pastor? O que tem? O que tem numa boatezinha? O que tem num barzinho? O que tem uma bebidinha?
O que tem uma namoradinha assim mais extrapolada? O que tem, pastor? Todo mundo faz isso. Olha, eu sei o que eu estou fazendo, pastor. Eu não vou cair nessa, não. Não vou. Só pode ficar tranquilo que eu tenho maturidade. Não serei afetado. Não serei atingido. Eu só vou dar um pulinho lá, mas pode ficar tranquilo. Eu volto. Via de regra, as pessoas que andam estão dando apenas o primeiro passo. Param. Deu o segundo passo. Se assentam. Se identificam. Participam. Deu o terceiro passo. E depois dessa ação progressiva, vem o resultado. Uma degradação também progressiva. E a degradação progressiva vem na palavra ímpio, pecador e escarnecedor. Primeiro, ímpio. Ímpio é o sem Deus. Não tem Deus. E não se importa com Deus. Pecador já é um pouco pior do que o ímpio. É aquele que, além de não ter Deus, é apaixonado pelo pecado. Ama o pecado. Escarnecedor é pior do que os dois primeiros. Porque além de ser ímpio e ser pecador, ainda é crítico, cínico, zombador. Caminho progressivo, resultado progressivo. Eu não sei você. Para minha tristeza nesses anos de ministério, conheço pessoas que já passaram por esse processo. Gente que amava a Deus e que de repente passou por time dos zombadores, dos escarnecedores, daqueles que fazem chacota, daqueles que criticam a Deus e a própria fé. Triste, porque você vê alguém que é assim, porque nunca conheceu o outro lado, é uma coisa. Mas vê alguém que, sendo um dia justo, piedoso e fiel, foi abrindo concessões, foi dando passos, foi aprofundando para o mal. Chegar a esta situação é terrível. O texto está dizendo que nós não devemos fazer isso, porque senão nós vamos ter cúmplices, vamos nos identificar e por fim vamos participar da comunidade. À medida que você vai para o lado de lá, você está sendo cúmplice. À medida que você começa a escutar, você começa a se identificar. E à medida que você senta para participar da roda, você passa a ser alguém que comunga, que tem intimidade e comunhão com esse grupo. 3 frases deste salmo: aceitam os conselhos dos ímpios, participam dos seus costumes e depois adotam a sua atitude. Você não tem visto gente passando por esse perigo hoje em dia, não? Bem pertinho às vezes de nós. Gente que está começando a aceitar os conselhos dos ímpios. Gente que está começando a participar dos costumes dos ímpios. O que é que tem? Todo mundo faz. Nós estamos vivendo novos tempos, pastor, isso já passou. E por fim adotam uma atitude fatal: destruição. O caminho do ímpio ainda vai mais além. O envolvimento é progressivo. E esse envolvimento progressivo, ilustrado pelas frases andar ao redor, assentar e participar, a gente vê que é o caminho natural para o caminho das drogas. Via de regra, quem usa droga quer só experimentar. E todo mundo acha que vai ter controle. Um dia todo mundo tem que experimentar isso. Vou experimentar, mas pode, eu tenho controle e domínio próprio, eu não vou me viciar. É o caminho para o álcool. Via de regra, a pessoa acha que vai conseguir ter controle. É o caminho para o adultério. Pode brincar, mas não vai concretizar, eu vou ter controle. Fica aqui um alerta, principalmente aos jovens. Deus está te dando um novo ano. E o que Ele deseja é que você seja fiel. E que neste novo ano em que você será fiel,
para colher as bênçãos da sua fidelidade, porque Deus sempre é fiel conosco. Não abra mão dos valores, não abra mão. Não abra mão da santidade, não abra mão da fidelidade, não abra mão dos princípios da palavra. Não vá, não ande, não aceite, não participe, porque, sem dúvida alguma, esse caminho leva à destruição. Olha o destino de quem entra por esse caminho. Está no Salmo, não sou eu que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens. É um texto quase que correlato a esse de Salmo 1, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. O ímpio, veja bem, o justo está plantado junto à corrente das águas. E onde está plantado o ímpio? No deserto. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Bênção para ele, promessa não se cumprirá na vida dele. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Jeremias 17, 5 e 6. O texto nosso do Salmo 4, que a gente leu agora mesmo, diz: eles são como palha que o vento dispersa. Gente como palha, inútil, levada pelo vento, que não valoriza a palavra de Deus. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Que tristeza, mas é este o destino dos ímpios. Propositalmente, eu comecei por esse caminho para concluir com um lado positivo, porque tem a escolha boa, tem um caminho bom, que traz alegria, que traz realização. E os versos 2 e 3 que já foram lidos aqui, nós descobrimos que o caminho justo é o oposto do caminho dos ímpios. O texto diz ao contrário: sua satisfação, falando do justo, está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. O justo é esse que escolhe o caminho oposto ao caminho do ímpio. Vamos conhecer detalhadamente o caminho do justo. Em primeiro lugar, ele tem prazer na lei do Senhor. Ele, além de não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores, ele tem em contraposição, em contrapartida, prazer na lei do Senhor. Medita nela. Meditar significa orar, ler, entender, fixar, personalizar, memorizar. Ele ama a palavra, encontra prazer na palavra, se realiza na palavra, alivia suas dores, angústias com a palavra. Tem muita gente angustiada que quer resolver o problema com um copo de pinga, um baseado, seja lá o que for. O justo quer encontrar alívio e prazer na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Ele tem prazer na palavra. Segundo, ele se alimenta das correntes de água. Significa isso, meus queridos, na verdade, que ele já tem uma vida intrínseca. Ele não está no deserto como o ímpio, mas ele encontra, onde ele está plantado, tudo o que ele precisa, a seiva que ele precisa, o alimento que ele precisa. Suas necessidades ali são supridas. Ele dá fruto no tempo certo. É interessante essa ideia de dar fruto no tempo certo, porque isso indica estabilidade. O que se espera de uma árvore frutífera é que no tempo certo ela dê fruto. É o que se espera. É triste quando vai chegando a época daquela árvore produzir e você não vê flores surgirem, não vê frutos aparecerem. Alguma coisa está errada. Mas o justo, ele dá fruto no tempo certo.
Eu já falei de seiva, mas um ponto específico sobre a seiva da vida, não é? Diz o texto aqui que esta árvore que produz fruto no tempo certo, que está plantada perto das correntes de água, ela é uma árvore que tem todos os nutrientes necessários para ter vida. Ela não murcha, ela não seca, ela não cai, ela não é espalhada pelo vento. Não, ela tem a seiva da vida. Comparando com o texto de Isaías 40, 29 a 31, diz que esse Deus, ou esse Jesus que é a fonte de água viva, ele fortalece o cansado, dá vigor ao que não tem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, porque eles têm a seiva da vida. A videira e os ramos. A videira é Jesus, o ramo é você. Se você estiver ligado à videira, você tem vida. E em quinto lugar, ele prospera. Tudo o que ele faz prosperará. Que bênção! Aonde eu coloco a mão é abençoado, aonde eu piso os meus pés é abençoado. Não é uma bênção pelas metades, é uma bênção completa. Mas é claro que assim como em Deuteronômio 28, tem um se. A promessa de Deus é para aqueles que permanecerem fiéis. As portas se abrem para o justo, porque o justo está com Deus. É interessante porque estar com Deus e prosperar não significa não ter problema, porque tem gente que associa, né? Então esse salmo está prometendo que eu vou prosperar, então significa que eu não vou ter problema, vai ser um ano, pastor, tem gente que até usa o sermão. Pastor, eu já apropriei da palavra que o senhor pregou aquele domingo, não vou ter nenhum problema nesse ano de 2014, porque eu tomo posse da promessa. Preste atenção, José do Egito foi próspero. Mas José do Egito foi próspero quando ele foi caluniado pela esposa de Potifar. Aliás, vamos começar lá atrás. José do Egito foi próspero quando ele foi vendido, rejeitado pelos seus irmãos. José do Egito foi próspero quando ele estava na casa de Potifar e foi caluniado pela mulher de Potifar. José do Egito foi próspero quando ele estava na prisão, na cadeia. A Bíblia diz que ele caiu na graça do carcereiro, caiu na graça dos colegas de prisão. José do Egito foi próspero quando o padeiro e o copeiro-chefe saíram da prisão e se esqueceram dele, foram ingratos para com ele. Prosperidade. Porque a prosperidade, meus queridos, é você dar fruto onde você estiver plantado. Eu estou plantado na cadeia, mas na cadeia José do Egito estava dando frutos. Depois ele virou o homem mais importante do Egito, com exceção de Faraó. Lá ele deu frutos. Você tem que aprender a dar fruta onde Deus te colocar. E Ele vai te abençoar nesse sentido. Desde que você continue sendo fiel. José era próspero em todas as áreas da sua vida. Qual tem sido a sua escolha? Você tem andado como justo ou como ímpio? As pessoas notam o que na sua vida quando elas olham para você? O texto começa dizendo bem-aventurado, ou seja, feliz. Feliz. Eu quero ser feliz. Quem é que não quer? Eu quero ser próspero, eu quero frutificar. Eu quero nesta noite dizer que Deus tem essa promessa na sua vida esse ano. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você frutifique. Deus quer que você prospere. Deus quer abençoar a sua vida. Mas você precisa compreender que a condição para isso é ser fiel. A bênção do Senhor é para todos. Mas a bênção específica deste salmo é para o justo. É para quem não anda no caminho dos ímpios. É para quem não aceita conselho dos ímpios. É para quem não se detém no caminho dos pecadores.
é para quem não se assenta na roda dos escarnecedores. É para esses a bênção. Você espera ser abençoado sem tomar atitudes severas de fidelidade ao Senhor na sua vida? No fim, o texto diz que o Senhor conhece o caminho do ímpio. Ele não prevalecerá no dia do julgamento. Mas e o justo? Sem dúvida alguma, o caminho do justo é o caminho da felicidade, da prosperidade, da bênção. Quero convidar você a curvar sua cabeça para a gente orar. Nós vimos uma promessa domingo passado, outra promessa hoje. A de domingo passado está condicionada à obediência, a de hoje condicionada à fidelidade. Está lembrado? Domingo passado não foi obediência? Se obedeceres todos os meus mandamentos. Qual foi a conclusão que nós chegamos domingo passado? Senhor, não dá para obedecer tudo. Uma vez ou outra a gente tropeça em algum. Qual é a conclusão que a gente chega? É que quem não consegue obedecer todo o mandamento, vai para Jesus. É a graça de Jesus que vai prevalecer nesse momento. Não é? Agora é para os fiéis, a fidelidade do Senhor. Deus procura, os seus olhos estão sobre a terra procurando homens fiéis, mulheres fiéis. Cadê os homens e as mulheres fiéis que o Senhor está procurando hoje? Ah, pastor, é muito difícil fazer esse compromisso. Será que eu faço esse compromisso e depois não dou conta? Deixa eu dizer uma coisa. Creia na verdade. E a verdade é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Segundo, aproprie-se da verdade. E isso você faz através do Espírito Santo, o Espírito da verdade. Terceiro, testemunhe da verdade. Revele a verdade. Mostre a verdade para outras pessoas. Faça isso este domingo e viva pensando nisso o resto deste ano. Feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração por todos aqueles que, mesmo que domingo passado você tenha ficado de pé e dito assim: ei, pastor,